Boa tarde, queridos irmãos que nos acompanham pelo Instagram, irmãos e irmãs, nos acompanham pelo YouTube. Hoje nós vamos refletir o Evangelho de Mateus, continuando a narração da paixão de Jesus Cristo, no capítulo 26, versículos de 57 a 68. Mateus 26, 57 a 68. Invoquemos o Espírito Santo, dom de Deus, que esse Espírito aqueça o nosso coração, ilumine a nossa mente, para que possamos produzir frutos, que esses frutos, que são as reflexões, os ensinamentos, eles permaneçam em nossa vida e que possamos também levá-los a tantos quantos necessitam dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estaremos aqui reunidos em nome da Trindade Santa. Boa tarde, Bernadette, Rosália, Deus abençoe, Mar, de todos que estão entrando. Então vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos de 57 a 68. Mateus 26, 57 a 68. Os que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote, Caifás, onde estavam reunidos os escribas e os anciãos. Pedro seguia Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e o sinédrio inteiro procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, vieram duas testemunhas que afirmavam: este homem declarou: posso destruir o santuário de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus, porém, continuava calado. E o sumo sacerdote disse-lhe: eu te conjuro pelo Deus vivo, dize-nos se tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus respondeu: tu o disseste. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo nas nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: blasfemou, que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Responderam: é réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele. Outros o golpearam, dizendo: profetiza para nós, Cristo. Quem é que te bateu? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, nós estamos diante de uma acusação infame, mentirosa, rasteira contra Jesus Cristo. Na verdade, não é somente contra a Jesus Cristo. Esse tribunal montado para condenar Jesus tinha um propósito de destruir o reino de Deus. Tinha só o propósito, porque forças para isso eles não tinham, nem inimigo nenhum terá forças contra o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é um reino construído com uma força bélica, não é um reino protegido por exércitos,
não é um reino poderoso em prata e ouro. O reino de Deus ele não pode ser tocado, possuído pelas mãos do homem. O reino de Deus é o próprio Deus, é a palavra de Jesus Cristo, seus ensinamentos, seus testemunhos de curas, de exorcismos, de perdão e de acolhimento. Portanto, o reino de Deus é Jesus e é aquilo que ele apresentou para nós. Eles até tentaram destruir Jesus, conseguindo falsas testemunhas para que dissessem mentiras contra Jesus. O texto foi muito claro quando revelou quais eram as intenções daquelas testemunhas. Dar um falso testemunho, ou seja, dizer mentiras. Portanto, um tribunal falso que não tinha autoridade para julgar e muito menos condenar ninguém, nem mesmo Jesus, nem nenhuma outra pessoa. Voltemos aqui ao nosso texto e vamos analisar algumas partes. Eu estou usando a tradução da Bíblia da CNBB. Diz o seguinte: os que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote, ou seja, os guardas dos sumos sacerdotes, os guardas do templo. Caifás era o sacerdote da época, onde estavam reunidos os escribas e os anciãos, portanto, as autoridades do povo. De longe, Pedro estava observando. Sentou junto com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Percebemos que Pedro ele teve medo, ficou longe. Boa tarde, Jerônimo, bem-vindo. Pedro viu a cena e ficou, no mínimo, curioso para saber como terminaria aquilo. Mas ele não fugiu, ele se escondeu, é verdade. Ele não deixou Jesus sozinho, ele estava observando como aquilo terminaria. Nós não sabemos quais eram as intenções do coração de Pedro. Ele poderia até, num dado momento, se levantar e ir até Jesus, mas isso não aconteceu. Mas o fato é que o texto sagrado fez questão de narrar a presença de Pedro, observando toda a cena com olhos de curiosidade. Ora, os sumos sacerdotes e o sinédrio inteiro... Perdão pela pausa, teve uma chamada aqui. Os sumos sacerdotes e o sinédrio inteiro procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. Então, nós percebemos aqui claramente, o texto deixa essa mensagem para nós. Eles estavam procurando falsas testemunhas. Eles não estavam buscando a verdade. A verdade, eles sabiam, estava diante deles. Eles estavam diante da ameaça contra o falso poder deles. Um poder que não veio do povo, muito menos de Deus. Um poder que eles mesmos forjavam com ameaças contra o povo e acusações contra as pessoas que se levantavam contra eles. Falsas acusações. Porém, nada encontraram, mas se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, vieram 2 testemunhas que afirmavam: este homem declarou, posso destruir o santuário de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Nós sabemos que essa afirmação de Jesus não falava do templo de pedras. A afirmação do Senhor, que ele destruiria o templo e reergueria o templo, isso se referia ao templo interior, a minha disposição para buscar a Deus. Os verdadeiros adoradores, eles adoram em espírito e em verdade. Não era a construção do templo de pedras, até porque, para o ser humano, isso seria impossível, vendo a magnitude e a amplitude do templo. Se uma casa demora-se vários dias para ser construída, imagina um santuário, ou seja, o templo de Deus, o templo de Jerusalém. Vamos aqui adiante. Então o sumo sacerdote levantou e perguntou a Jesus: nada tens a responder contra este testemunho? E Jesus continuava calado, porque sabia que eles não estavam interessados na verdade, eles não estavam interessados em aprender. Eram apenas meros curiosos. Outra coisa, estavam atentos ao que Jesus falava
para que usassem as palavras de Jesus contra ele mesmo, numa tentativa de condená-lo com suas próprias palavras, o que não conseguiriam. No entanto, Jesus permanece calado, não quis responder, não quis ensinar novamente, passou a sua vida tentando responder às perguntas, tentando ensiná-los o caminho da verdade, e eles não ouviram. E o sumo sacerdote disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, dize-nos se tu és o Cristo. Vejam que ele insiste para que Jesus fale quem ele é. Jesus agora responde: tu o disseste. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita de Deus, do Todo-Poderoso, vindo nas nuvens do céu. Uma citação de Daniel 7,13, onde o Filho do Homem vem para julgar a nação inteira. Então o sumo sacerdote ele rasga as suas vestes e diz: blasfemou, que necessidade temos de testemunhas, pois agora ouvistes a blasfêmia. Rasgar as vestes significava um ato de extrema angústia, extrema revolta, dor, sofrimento. Portanto, eles rasgavam a veste quando perdiam alguém, quando eram insultados, quando Deus os insultava. Então, isso significava um ato de repúdio, um ato de dor, de sofrimento. Eles rasgam as vestes para dizer que Jesus cometeu um grande erro, uma grande falha. Nós sabemos que não. Tudo que Jesus disse foi altamente verdadeiro. O que Jesus disse não estava de acordo com o que eles gostariam que Jesus dissesse. Que Jesus reafirmasse, ratificasse o poder deles, que não vinha de Deus, um poder emanado do orgulho, da autossuficiência e do pecado que surgia no coração deles. Continuando aqui o nosso texto, então o sumo sacerdote rasga sua veste, diz que blasfeme e pergunta: que vos parece? É réu de morte. Os outros assim respondem. Então começam os vilipêndios contra Jesus. O golpearam, dizendo: profetiza para nós Cristo. É claro que esse Cristo está imergido em ironias. Eles não aceitam que Jesus é o Cristo. Dizem o Cristo somente para provocá-lo, porque Jesus assim revelou que ele é o Cristo. Outros disseram: profetiza para nós quem te bateu. Portanto, Jesus Cristo recebeu falsas acusações, recebeu bofetões, cusparadas, injustamente, e, no entanto, não levanta a voz, não levanta a mão, muito menos, não se rebela contra os seus acusadores sem motivo, nem mesmo para se defender. Jesus levanta a sua voz. Como um manso cordeiro, Jesus é conduzido ao matadouro. Veja que grande lição Jesus deixa para todos nós. Nós que seguimos Jesus Cristo, devemos levar a bandeira da paz, mesmo sendo acusados, mesmo recebendo condenações injustas. A nossa permanência deve ser em Deus. A nossa permanência deve ser nos ensinamentos oriundos de Jesus Cristo, vindos de Deus. Portanto, não nos deixemos levar pelo nosso instinto de autodefesa, que às vezes responde com violência. Não nos deixemos conduzir pelo nosso desejo de vingança contra aqueles que fazem o mal. Essa é uma grande tentação que todos nós passamos quando somos acusados injustamente, quando somos golpeados injustamente, seja pelas mazelas da vida ou até mesmo, infelizmente, fisicamente. Nosso maior desejo é devolver na mesma moeda, num sentimento ou num instinto puro humano de autodefesa. E nós devemos renunciar a esses sentimentos, devemos renunciar também a essas ações para revelar que o homem que nós somos hoje, a pessoa que nós somos hoje, ela precisa ser discípula de Jesus Cristo
e do seu ensinamento. E nós sabemos que o mundo ele vai em outra direção. Nós sabemos que o pensamento das pessoas fora da nossa realidade cristã, elas não só incentivam a vingança, o desconto, devemos descontar, o não deixar barato, o fazer ainda pior. Não somente incentivam isso, como não aceitam as pessoas pacíficas. Infelizmente, o mundo que está aí não aceita as pessoas que pregam o perdão, não aceita as pessoas que pregam a paz, não aceita as pessoas que pregam o amor, a concórdia. Infelizmente, a visão do mundo sobre essas realidades é uma visão de fraqueza, de deficiência, de inutilidade. Mas não percamos a esperança. Aquilo que era considerado inútil para o mundo, para nós, se torna uma grande riqueza, um grande valor. Porque sabemos que a nossa vida, ela não foi nos dada por Deus para ser usada pura e simplesmente aqui entre os nossos irmãos. Nós sabemos que isso é uma mera passagem e uma constante prova de amor e de paciência que nós passamos. A força para vencer a tentação de agir com vingança, a força para agir contra a tentação da violência, nós encontramos no testemunho de Jesus Cristo, nós encontramos sabedoria nas palavras de Jesus Cristo, pois nosso testemunho humano é falho, nossas palavras humanas não são dotadas da sabedoria, não é da sabedoria humana, essa pode até haver. Nossa sabedoria deve ser a sabedoria que vem de Deus, da palavra de Deus, dos ensinamentos da Sagrada Escritura. Assim, eu vos garanto, como Jesus Cristo nos garantiu, Ele não deixará que nenhum daqueles que foi confiado a Ele se perca. Portanto, se eu me confio a Jesus, se eu fui confiado a Jesus pelo Pai, eu não me perderei pelos caminhos da vingança, pelos caminhos da violência, pelos caminhos do ódio. Devemos aprender com Jesus. Não à violência, não à vingança, não ao ódio, sim à bandeira da paz, sim à bandeira do perdão, sim à bandeira da reconciliação. Aqueles que perdoam, aqueles que compreendem, aqueles que se colocam no lugar do outro, têm muito mais vantagens para viver uma vida de qualidade, uma vida autêntica, uma vida pura, verdadeira, do que os outros que se entregam ao rancor, ao mal, ao ódio, pois nunca conseguem repousar. Existe sempre alguma coisa que precisa ser feito, que precisa ser completado, quando na verdade nós sabemos que nada que façamos vai conseguir preencher o vazio que a ausência de amor deixa no coração de todos nós. A ausência, o vazio de amor que se desdobra em perdão, em compreensão, reconciliação, paz, fraternidade, só pode ser preenchido com esses mesmos valores. Obrigado, amados irmãos, por essa live aqui com vocês, por esse momento de partilha ao redor da Palavra de Deus. O mês de setembro já terminou praticamente, faltam 2 dias, 1 dia e meio. Peçamos a Deus que a semente da Palavra de Deus que foi lançada em nosso coração, com a reflexão sobre estende a tua mão ao teu irmão, do livro do Deuteronômio, permaneça dentro de nós. E esse amor pela Sagrada Escritura, ele só desenvolva, ele aumente, ele cresça, não só no mês de setembro, mas durante todos os meses do ano. Que possamos aprender a tomar a Sagrada Escritura nas mãos, a ler ao menos um capítulo por dia de qualquer texto sagrado. Assim, pouco a pouco, vai criando dentro de nós os bons hábitos de leitura da Palavra de Deus, bons hábitos de paz, de reconciliação, bons hábitos de compreensão, de se colocar no lugar daquele que mais sofre. Isso é o que
nós aprendemos com a leitura cotidiana da palavra da salvação, da palavra do Senhor. Obrigado a todos que passaram por essa live, que nos apreciaram com sua presença, com seu olhar. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma boa tarde a todos e uma boa festa dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Mensagem de Deus, quem como Deus e cura de Deus.